No episódio 2 vamos analisar as possibilidades ao nível da subida das taxas de juros do Banco Central Europeu. O Fed criou uma rival, ou vai lançar uma rival para as criptomoedas, vamos saber um pouco sobre isso também. 37 milhões de contas passam a ter acesso a criptomoedas e qual é a minha estratégia para os próximos tempos. Portanto, tudo isso e muito mais no episódio de hoje de Alex Crypto. Cá estamos novamente para mais um episódio. Tem sido uma semana louca, difícil de acompanhar todas as notícias, mas eu tenho feito um esforço, como vocês devem reconhecer, para trazer-vos aquilo que é mais importante. Portanto, se aprecias o conteúdo deste canal, ou se é a primeira vez que aqui estás, coloca um gosto, partilha, comenta, ajuda o canal a crescer, porque é algo que é necessário no espaço das criptomoedas para elucidar-nos e preparar-nos para o futuro. Portanto, as notícias são em catadupa. Ontem tinha referido que o Credit Suisse estava numa situação, e continua a estar numa situação muito difícil, porque o seu principal investidor basicamente disse que não vai dar mais dinheiro, portanto arranjem-se, resolvam-se, foi o que ele disse, e o Credit Suisse tinha pedido ajuda ao Banco Central Suíço e o Banco Central Suíço tinha permanecido em silêncio. Ainda ontem, felizmente, o Banco Central Suíço disse que ia ajudar o Credit Suisse e, obviamente, as ações dispararam, portanto, subiram 40% depois de um tombo gigantesco, como exatamente mostrei no gráfico das ações do Credit Suisse. Para nós termos noção do que é a dimensão do Credit Suisse, aqui o Lark Davis publicou um Twitter em que diz que o Signature Bank tem 110 bilhões em ativos, o CVB tem 180 bilhões em ativos, o Credit Suisse tem 580 bilhões em ativos. É demasiado grande para cair, dizem uns, é injusto, dizem outros, mas a questão é que normalmente quando chegamos a estes patamares, a esta dimensão, normalmente há sempre uma entrada do centralismo, digamos assim, do capital do Estado para ajudar estes bancos. Portanto, é um bocadinho mais do mesmo, portanto a receita não mudou muito. A nível de consequências, elas continuam, o efeito contágio, como eu disse, é claro, é evidente, só não vê quem não quer, por muito que nos queiram dizer o contrário. Reparem o que diz um analista do XTB, diz, não podemos inferir que o BCP é o Millennium, é um banco português, está em risco de colapso como o CVB, mas sabemos que se a condição macroeconómica continuar a agravar-se e as taxas de juros continuarem a subir, o banco pode também ser afetado e incorrer em perdas significativas, o que poderia levar as ações abaixo do próximo suporte dos 0,12 euros, avisa a XTB. Portanto, isto é apenas um exemplo de uma série de outros bancos que estão, obviamente, com quedas fortíssimas ao nível das ações e chega a determinado patamar. Aliás, lembram-se da FTX, quando passou de determinado patamar as coisas foram muito rápidas a descambar e há quem diga que se surgir uma nova queda, um terceiro banco com forte implementação, seja americana, seja europeia, podemos estar a passar o ponto de não retorno de um efeito sistémico e transversal a todo o setor bancário, com consequências muito graves para a economia, como é evidente. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ninguém deseja o mal a ninguém, portanto eu sinceramente espero que as coisas se resolvam a bem de todos nós, porque vai ser muito, muito complicado para muita gente no futuro, não tenho grandes dúvidas com isso. Mas, para nós termos noção, isto que eu vou partilhar convosco é extraordinário. Para nós termos noção do impacto, ou melhor, da relação entre o dinheiro existente e o dinheiro que está disponível nos bancos para as pessoas levantarem, este parágrafo, digamos assim, este comentário do Guy do Coin Bureau é excepcional e recomendo mesmo que vocês ouçam. Eu vou colocar agora para vocês ouvirem. Consider this. There's $22 trillion in the banking system. The FDIC has $124.5 billion on its balance sheet, as well as a $100 billion line of credit from the Treasury. What that means is that the FDIC only covers roughly 1.3% of all deposits. Espera aí. Ok, diz lá outra vez que eu não ouvi bem. That's right, 1.3%. What? Isso é muito pouco. O que é que isto quer dizer? Meus amigos, se isto der o estouro, digamos assim, o seguro americano, vamos chamar assim, para os depositantes, só cobre 1.3% desses depósitos. É efetivamente muito, muito pouco e por causa disso que nós estamos
perante uma situação de elevado risco, e é por causa disso que muita gente está preocupada. Aliás, a cara do Guy é excepcional. Vamos então avançar. Hoje é notícia, ou vai ser notícia, a decisão do BCE sobre as taxas de juros. Há muita expectativa se vai subir 0,25, se vai subir 0,5. A promessa que foi feita por Christine Lagarde é que a subida seria de 0,5. Vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, isto vai ser por volta das 6h45. A previsão, como vocês veem, é de passagem de 3% para 3,5%. Mas eu aqui vou-me socorrer aqui do que o Rui Andrade disse, e acho que é uma dedução muito que faz muito sentido destes possíveis cenários que vão estar aqui em cima da mesa. Se Christine Lagarde aumentar 0,25, ela está a tentar claramente combater a inflação. Se o aumento for 0,25, acredita que a economia e o sistema bancário está bastante saudável, porque está disposto a apostar numa subida de 0,5%. Se for 0%, então, meus amigos, o sistema bancário está falido e será a hora de abrir o guarda-chuva. Eu acho que são 3 hipóteses que resumem muito bem aquilo que eu também acho, que poderá sair da mensagem indireta aos mercados. Portanto, muita atenção, é hoje ao final do dia, se calhar quando fores ouvir este episódio já sabes quais são as novidades, mas muita atenção sobre o que vai ser dito por Christine Lagarde, nomeadamente o seu discurso também. Vamos então avançar. Então é assim, o Fed confirma o lançamento em julho de um novo serviço de pagamento instantâneo, sublinho instantâneo, denominado FedNow. É verdade, a Federal Reserve dos Estados Unidos confirmou a data de lançamento em julho para o seu esperado sistema de pagamentos instantâneos, visto por alguns como uma alternativa às moedas digitais e stablecoins do Banco Central. A rede de pagamento instantâneo liquidará os pagamentos em segundos e pode suportar transações entre consumidores, comerciantes e bancos. Não dependerá da tecnologia blockchain. Onde é que eles estão a ir buscar esta ideia? Não me lembro de nada disso. Acho que isso ainda não existia. É verdade, existia, sim senhor. Portanto, o Fed está claramente um sistema de copy-paste daquilo que já existe no mundo das criptomoedas, mas por princípios e por espinha dorsal não irão usar a blockchain, porque isso é criminoso. Então, meus amigos, aquilo que acho que fica muito claro, aquilo que temos assistido nos Estados Unidos ao nível de uma tentativa evidente de limitar, de estrangular o sistema das criptomoedas, está também implícito no que está a acontecer com a criação deste FedNow. Portanto, 2 mais 2 ainda são 4 na minha opinião, apesar disto não deixar de ser uma teoria, uma opinião, mas parece-me evidente, pelo menos acho que pensar ao contrário é ser muito anjinho, acho eu. Uou, para. Não sei o que é que tu estás a fazer, mas vais parar se faz favor, ok? Vais parar e vais-me ouvir com muita atenção e vais olhar para o ecrã se faz favor. Estudo aponta para 1,6 mil milhões de casos de roubo de dados pessoais na internet. Investidores em criptomoedas perderam quase 4 bilhões de dólares para hackers em 2022. É uma porrada de dinheiro. Seguramente, vou-te fazer uma pergunta. Tu quando sais de casa e vais para o trabalho, e vais ao supermercado, e vais ao cinema, e vais levar os miúdos à escola, tu costumas ter uma camisola a dizer onde é que tu moras? Tu costumas ter um chapéu com a tua morada? Tu costumas dizer a essas pessoas frequentemente, a toda a hora, onde é que tu moras? Que tipo de bens é que tu tens em casa? Obviamente que não o fazes, ok? Proteção, segurança é essencial, seja no nosso mundo físico, seja também no mundo digital, que é este que cada vez mais nós utilizamos várias horas por dia. Portanto, é essencial que te protejas no teu mundo digital. E nós que utilizamos as plataformas centralizadas e descentralizadas, muitas vezes pensamos que a recolha de dados ocorre só nas plataformas centralizadas. Não, meus amigos. Repara o que eu vou ler aqui, e isto é diretamente do site da MetaMask. A Infura coleta informações de carteira e endereços IP em conexão com solicitações de gravação, também conhecidas como transações, quando os utilizadores da MetaMask transmitem transações por meio de terminais RPC da Infura. Portanto, recolha de informações de carteira e endereço IP. Okay? E o que é a Infura? A Infura é um provedor de serviços que a MetaMask utiliza para obter informações dentro e fora da blockchain. Ou seja, se não queres correr o risco de ser
hackeado, se não queres ser roubado, se não queres perder a identidade, se não queres ser espiado, e até numa situação em que a regulamentação está neste momento em cima da mesa e que sem contornos, que a gente não sabe muito bem o que é que pode acontecer a nível de consequências de plataformas centralizadas e não só, que obviamente recolhem os teus IPs e sabem onde é que tu estás e sabem quem tu és. Aquilo que eu recomendo, e não é por ser este episódio patrocinado pela NordVPN, é aquilo que eu já usava, é aquilo que eu estou a usar e é aquilo que eu vou continuar a usar a título pessoal como proteção. Portanto, eu tenho muito gosto em trazer-vos esta campanha, que é uma oferta até de aniversário exclusiva que a NordVPN neste momento tem, e através do link que está na descrição deste episódio podes ganhar tempo extra para a tua subscrição e podes ter uma garantia também de reembolso de 30 dias. E isto é extremamente simples. Basta chegares aqui, eu já tenho instalado, lá direito o rato, eu neste momento estou no Reino Unido, vou mudar neste momento para os Estados Unidos. Pronto. Repara como foi rápido. Eu neste momento já estou nos Estados Unidos. Portanto, isto é essencial. Ninguém sabe onde eu estou. É essencial para a minha proteção. E a nível de preço é extremamente baixo, na minha opinião, porque, por exemplo, aqui podes ver um pack de 2 anos que custa cerca de $83, em vez de 207, por mês dá $13,35. Pergunto, isto não é um valor que justifica uma segurança? Pergunto mesmo, sinceramente. E tu, obviamente, vais responder por ti. Tens o link na descrição se quiseres utilizar e inscrever-te na NordVPN. E agora a notícia principal do episódio 2. É verdade. Fidelity Crypto entrou silenciosamente no ar, dando milhões de clientes de varejo acesso a Bitcoin e Ethereum. Portanto, Fidelity Crypto finalmente está aberto ao público, dando a milhões de utilizadores de investimento então a Bitcoin e Ethereum. O produto de varejo da empresa estava anteriormente disponível para utilizadores apenas por meio de uma lista de espera. Todos os usuários da lista de espera agora têm acesso. As transações de Bitcoin e Ethereum no aplicativo são isentas de comissões. A Fidelity Digital Assets colocará um spread de não mais de 1%. Atenção, meus amigos. Fidelity tem 37,1 milhões de contas de varejo no total. E vocês podem dizer assim, mas isso tem muito dinheiro? Oh, meus amigos, olhem lá para isto. Em primeiro lugar temos a BlackRock com quase 8,5 trilhões de dólares ao nível da sua gestão. Depois temos a Vanguard com 8,1. Depois temos a Fidelity com 3,8 trilhões de dólares. Meus senhores e minhas senhoras, Bitcoin deve rondar neste momento para aí os 500 bilhões de dólares, ok? Portanto, é muito, muito pouco. O máximo que o setor cripto teve, acho que foi cerca de $1 trilhão. Portanto, esta possibilidade, evidentemente que é uma possibilidade de 3,8 trilhões de dólares, ao nível com 37 milhões de contas, poderem comprar Bitcoin, Ethereum e outros ativos diretamente pela Fidelity, é efetivamente muito, mas muito bullish. Principalmente numa altura em que as pontes de liquidez, digamos assim, nos Estados Unidos estão a fechar, não é? Há uma série de bancos ligados às criptomoedas que estão em dificuldades. Esta nova variante é muito bem-vinda num momento muito importante para o setor das criptomoedas e para o setor da economia em geral. Nós estamos claramente a viver momentos históricos, momentos em que tudo está a mexer, e se calhar daqui a uns 5, 10 anos vamos olhar para trás e vamos olhar para o ano 2023 como o ano em que as cripto provavelmente afirmaram-se como um ativo muito importante no setor das finanças financeiras, Bitcoin como uma reserva de valor. Eu espero ouvir-me daqui a 5 ou 10 anos e dizer que, aquilo que estavas a falar nesse episódio de facto concretizou-se. Mas estão a acontecer coisas únicas e é extraordinário estarmos a assistir a isto tudo. Espero sinceramente que sejam coisas boas para o futuro. Vamos então avançar. Mercado alto, Bitcoin começa agora, afirma o Sr. Arthur Hayes. Portanto, ele é uma pessoa que é o fundador da BitMEX, um analista e um escritor, digamos assim, de artigos muito conhecido, e ele, na sua visão, acredita que o mercado de alta agora vai começar a arrancar devido a tudo aquilo que está a acontecer. O Banco das Criptomoedas Anchorage demite 20% da sua equipa. Portanto, de facto, os bancos ligados ao setor cripto nos Estados Unidos estão a passar por algumas dificuldades.
e então foram demitidos 75 funcionários, ou seja, cerca de 20% da sua equipa. A empresa informou que a decisão, a empresa informou que a decisão difícil, mas necessária, faz parte de um processo de reestruturação que visa dar conta dos desafios de regulamentação nos Estados Unidos. Portanto, é o que eu digo. Está tudo a mudar neste momento, são dias únicos e tudo muito depressa. Portanto, vamos ver quem é que vai sair daqui mais forte, quem é que vai resistir e quem é que vai cair. Goldman Sachs registra patente com foco na tecnologia blockchain, portanto, ela não está... a Goldman Sachs está claramente a criar coisas novas. Eles já tinham dito também que queriam expandir a sua equipa de ativos digitais, tendo mais pessoal, aumentando a sua variedade de ofertas na blockchain. Eles estão a criar coisas novas utilizando a tecnologia de blockchain. O que é que vai sair daqui? Sinceramente não faço ideia, mas vamos ver com muito interesse, porque a Goldman Sachs, como vocês sabem, é um gigante mundial. A nível de rodapé, a Uniswap lançou então o seu V3 na rede Binance. Houve ali alguma polémica naquela altura, como eu tinha referido, mas sempre vingou a opinião das sardinhas, digamos assim. Filecoin anuncia a ativação de FVM e o preço subiu mais 15%. Portanto, a introdução de um mecanismo, digamos assim, que visa democratizar os serviços centralizados da nuvem em mercados de acesso aberto. Para a FVM é um grande passo em frente para a blockchain Web3, permite que os programadores criem novos tipos de aplicativos, trazendo os poderes dos contratos inteligentes para os dados em grande escala. Não vais embora, atenção que ainda falta falar sobre a minha estratégia. Ethereum Xangai concluiu o ensaio geral, portanto em breve, fala-se em abril que vamos ter então o Xangai, portanto o Chapela foi realizado com sucesso na testnet Goerli, houve ali ainda algumas coisitas, mas a coisa foi ultrapassada e correu, o resultado final é que as coisas correram efetivamente bem. Atenção a este gráfico que é muito, muito interessante, a correlação entre o Nasdaq e a Bitcoin é a mais baixa desde o colapso de FTX. Portanto, é efetivamente bom haver o decoupling entre Bitcoin e o Nasdaq. É isso que nós precisamos para Bitcoin afirmar-se e que este gráfico continue a cair. Vamos lá ver se isso se mantém. E, meus amigos, este gráfico também é muito importante. Lembra-se que eu tinha dito ontem ou anteontem, trouxe aqui um economista, uma referência de um economista a dizer que o que interessava era o money supply. Meus amigos, o money supply tem vindo a aumentar desde janeiro, ok? Curiosamente foi quando o mercado de cripto começou a subir também. Portanto, passou de 21,24 trilhões de dólares para 21,27 trilhões de dólares, ok? Portanto, vamos ver se a tendência for de subida. Acredito que o espaço cripto pode ter mais facilidade e esta subida também pode ser lida como uma nova impressão de dinheiro para ajudar o setor bancário. Portanto, muita atenção àquilo que vai acontecer ao nível do money print, do money supply, que basicamente vai significar a política, a estratégia, digamos assim, americana para lidar com esta crise bancária e como é que as criptomoedas depois vão reagir a essa crise. Muita atenção. Vamos então falar sobre os gráficos. Eu trago-vos aqui, antes de falar da minha estratégia, trago-vos aqui uma coisa que eu encontrei ontem, até publiquei lá no meu primo, e pessoal, se vocês não estão no meu primo, é um erro monumental, tem havido forte lucro lá, portanto se quiserem eu mando-vos um vídeo de como é que funciona o meu primo, falem comigo em privado no Telegram, tem o link na descrição deste episódio para aceder ao meu Telegram pessoal. Ora bem, é que vocês constatarem, é muito, muito curioso. Toda a gente se lembra do BTC, do pico do BTC a cerca de 70 mil dólares. Então não é que nós tivemos um Head and Shoulders, verdade, toda a gente se lembra disso, e não é que esse Head and Shoulders, a medição desse Head and Shoulders da cabeça ao pescoço, projetando ao breakout, bateu ao milímetro onde foi a queda dos 15.700, 15.400. É impressionante. Portanto, essa análise técnica é tão apaixonante e tão interessante. E reparem que foi numa zona de suporte muito importante, que era a zona do anterior bull market de 2017, a zona aqui dos 16, 17, 19 mil dólares, foi a zona de topo e que agora funcionou como suporte. Isto, meus amigos, é tremendamente bullish para as criptomoedas, desde que a gente não perca, obviamente, este fundo. E agora, como é óbvio, não podia deixar de ser, estamos num Head and Shoulders invertido, que eu já falei inúmeras vezes, ok? Podemos estar num
um iminente breakout, vamos ver. Eu sinceramente gostava de ver uma lateralização durante aí 2 semanas aqui e só depois uma projeção, mas esta medição deste Head and Shoulders invertido casa com esta faixa branca que aqui está, que é a zona dos $40.000. E se nós também fizermos uma retração de Fibonacci, ok, vamos também constatar que estamos a falar da Golden Zone, a retração de 0.618, muito comum e encarada como uma forte zona de resistência ou suporte, depende se é subida ou descida, e casa também com esta resistência horizontal, como vocês podem ver, houve aqui vários topos e também zonas de suporte. Portanto, muito interessante, na minha opinião, estas duas conjecturas destes dois Head and Shoulders, uma zona de distribuição, uma zona de acumulação, ok? Vamos ver, efetivamente, se concretiza, não quer dizer que se concretize, mas não deixa de ser interessante. No curto prazo, aquilo que me parece, Bitcoin está a tentar... eu sinceramente gostava de ver uma certa lateralização até com uma ligeira queda. Era isto que eu gostava de ver. Porquê? Como vocês já sabem, para fazermos uma bull flag. Evidentemente, se for uma bull flag mais horizontal, também ainda é mais bullish, mas o que eu não quero ver é isto. Eu não quero ver isto, porque isto é um canal... por norma dá tendência de queda, ou mesmo um rising wedge também não queria ver aqui assim, porque normalmente dá também tendência de queda. Vamos ver o que é que vai acontecer. Evidentemente que as notícias que estão a acontecer a nível mundial vão afetar a Bitcoin, portanto é um bocadinho difícil fazer análise técnica, mas tentamos fazer o nosso melhor. E então o que é que eu vou fazer, meus amigos? O que é que eu vou fazer? Ora bem, toda a gente lembra-se que eu tinha falado desta bull flag ao nível da dominância de Bitcoin. E ela neste momento quebrou e está a disparar para o próximo target que aqui está, que é na zona mais ou menos dos 48%. Porquê este target? Em primeiro lugar, porque é uma zona de resistência. Em segundo lugar, porque é a medição deste poste, desta bandeira, que projetando, como vocês vão ver aqui por esta seta branca, dá mais ou menos a zona aqui dos 48%, 49%. Eu tive... 3 grandes decisões, digamos assim. Foi em 2017 eu comprei Bitcoin e diferentes criptoativos não foi exatamente, foi 2018, peço desculpa, 2018, foi no início do bear market, estive ali a sofrer bastante, 75% de perda do capital, foi muito duro, mas permaneci, cá estou e sobrevivi, e decidi então fazer DCA durante uma série de meses, não é? Cometi um erro na altura, que foi não ter comprado só Bitcoin e ter comprado mais altcoins do que Bitcoin. E como eu ontem mostrei no gráfico, o primeiro catalisador do mercado, seja em bear market, seja em bull market, é Bitcoin. Normalmente é sempre o primeiro a fazer um movimento. E só depois é que o ciclo muda para as altcoins. Chegou o topo do bull market, eu vendi as minhas altcoins todas para aí na zona dos 50 mil e depois investi esse capital em mineração e efetivamente cometi um erro, não devia ter comprado máquinas ao preço que estavam e devia estar a comprar se calhar agora, não é? Mas pronto, infelizmente tomei essa decisão, mas felizmente vendi as altcoins que acho que ainda estaria pior. Portanto, a decisão de compra e a decisão de venda foi a correta. Depois o que eu fiz com o dinheiro é que se calhar podia ter feito ainda melhor do que fiz. E então, desde aí, tomei a decisão e estou à espera, e não, esperei que o mercado caísse e basicamente o que é que eu fiz? Este é o gráfico das minhas entradas, digamos assim, isto é o gráfico de FTX, por causa disso é que está parado, parou ali na zona dos 16 mil e como vocês podem ver aqui, todas as minhas entradas, a última foi, acho que foi hoje, exatamente, 24.621, neste meu DCA evolutivo que eu faço, e de uma forma muito simplista é de 30 a 25, vamos supor, compro $1 em BTC, de 25 a 22 dólares, de 20 a 15, $3 e assim sucessivamente, como vocês podem ver. Isto vai-me dar uma entrada, um valor médio bastante interessante e esta linha verde foi uma entrada pesada que eu fiz aqui, de 6.347, ou seja, em vez de $1 foram $2. Estou a brincar. Portanto, esta é a minha entrada de capital. Acima de 30 mil, meus amigos, fecha a torneira, não entra mais tostão, exceto a mineração, como é óbvio, por causa das máquinas, mas aí já é outra questão. Mas a nível de entradas em DCA, paro. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, quando achar que o mercado está no ponto para eu vender Bitcoin para altcoins. E onde é que eu vou fazer isso? E não choca ninguém eu dizer isso, porque eu continuo a achar que altcoins pode ganhar muito dinheiro. Esta projeção deste rising wedge, deste falling wedge, peço desculpa, que aqui está, dá como target esta zona aqui dos 52%, que, se vocês virem para trás, é uma zona de resistência
claramente visível aqui de 2019. Portanto, é uma zona que eu considero muito importante. E também, se nós casarmos as retrações de Fibonacci, e se nós olharmos para o passado, nós vemos que quando a dominância da Bitcoin começou a cair em 2017 e veio até a zona dos 35% e depois subiu até a zona dos 72%, a retração de Fibonacci 0.5 e 0.618, mais ou menos estas zonas, foram zonas importantes onde o preço reagiu. E eu acredito que nós podemos assistir a isso novamente. Eu não acredito que Bitcoin vai superar os máximos de 72% de janeiro, exatamente porque Ethereum está muito mais forte, há muito mais altcoins, há muito mais Layer 1, Layer 2, eu acho que há muito maior a possibilidade de dispersão de capital sem ser por Bitcoin. Evidentemente, se vocês me disserem assim, mas pode acontecer um cataclismo e Bitcoin ser considerado uma reserva de valor e o dólar e o euro tiver a acabar e as pessoas descobrirem a Bitcoin como reserva de valor e for tudo para a Bitcoin. Pode efetivamente acontecer. Seria estranho na minha opinião, mas pode acontecer. Mas numa perspectiva de investidor, de trader, de position trade, esta caixa branca vai ser a zona em que eu vou começar a converter Bitcoin para altcoins. Ainda não sei quais são as altcoins que vou comprar, as pessoas já estarem a perguntar, tenho que me refletir um bocadinho sobre isso, mas esta caixa branca vai ser, porque depois é a zona de retração de 0.5, é a zona de retração de 0.618, são zonas de resistências muito importantes, são targets deste falling wedge que aqui está, e na minha opinião, vai seguir a tendência, como eu já referi, de altos mais baixos que nós vamos ter ao nível da dominância da Bitcoin e também de altos mais baixos, de baixos mais baixos no futuro. Isto é o meu plano, meus amigos, é apenas e só, não é aconselhamento financeiro de todo, vocês é que sabem o que é que fazem com o vosso capital, mas estas são as minhas posições. Evidentemente, depois mais tarde, quando eu achar que devo vender, evidentemente irei vender, eu não me casei com nenhuma moeda. Gosto muito das criptomoedas, mas gosto mais ainda de ganhar dinheiro. Portanto, e o meu objetivo também neste é identificar-me com a ideologia, identificar-me com os fundamentos, mas ganhar dinheiro, como é óbvio, ok? Se depois ficarei em Bitcoin ou não, depende de como é que a sociedade está, mas para já não me parece que vai ficar em Bitcoin, ou pelo menos a totalidade, não é? Uma parte devo vender para Fiat, ok? E o que eu fui dizer, meus amigos... Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Vemo-nos amanhã, se tudo correr bem. Beijinhos, abraços, tchau, tchau.